Nós vivemos em um mundo em que a persistência é muito exaltada, em que o tempo todo é dito para as pessoas que é preciso elas se empenharem, trabalharem, estudarem, se esforçarem, porque assim elas serão vencedoras. Está no fundo dessa mensagem uma ideia de que a gente vence é pelo nosso esforço, é pelos nossos méritos. Não desista, lute até o fim, porque tudo depende de você. Em certa medida, é bom que a gente se responsabilize pela nossa jornada neste mundo. É bom que a gente se esforce, que a gente estude, que a gente trabalhe e que a gente busque conquistar por mérito as coisas boas que a gente quer nessa vida, não é? Mas do ponto de vista da vida com Deus, as coisas não são bem assim. Perseverança verdadeira e não desistir diante de Deus significa a gente lembrar que as coisas não dependem de nós. E os textos que nós lemos hoje, de certa forma, podem ser resumidos nessa frase: não desista, pois no final das contas a vitória não depende de você. Se a gente for pensar nos nossos próprios méritos, nas nossas forças, muitas vezes a gente pode desanimar, porque nós nos sentimos incapazes, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais, à nossa vida com Deus, à nossa tentativa de sermos de fato bons diante do Senhor e amar ao nosso próximo, nós falhamos muito. Temos que reconhecer que não somos capazes de, por nossa própria razão ou por nossa força, servir a Deus de maneira que realmente seja digna e agradável a Ele. Nós precisamos reconhecer que não podemos nos apoiar na nossa própria sabedoria, na nossa própria inteligência, na nossa própria força para vencer a maior batalha de todas, que é a batalha contra o mal e contra a morte. Quanto a isso, nós somos completamente dependentes de Deus. Perseverança verdadeira, segundo a Escritura Sagrada, não se apoia na imagem que nós temos de nós mesmos, mas se apoia na lembrança que nós temos de quem Deus é para nós. A vitória não depende de quanto nós insistimos, do quanto nós não desistimos, mas depende de em quem nós confiamos. Se a gente olha as leituras de hoje, desde o Salmo 121, está escrito assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Quando eu busco socorro para as coisas realmente importantes na vida, não adianta eu simplesmente olhar para dentro de mim mesmo, como dizem muitos em seus discursos motivacionais por aí. Porque se eu for buscar respostas só no meu coração, eu vou encontrar muitas respostas ruins. O próprio Jesus diz, do coração humano é que provém os maus desígnios e todo tipo de maldade. Nós precisamos olhar nesse sentido para fora e mais ainda olhar para o alto. Mas eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O socorro está para além dos montes, está para além desse sol ou dessa lua que eu vejo no céu. O socorro está nas mãos do Criador dos montes, da lua, do sol e de todas as coisas que existem. O meu socorro vem do Senhor. Esse Salmo 121 é uma expressão de dependência e de confiança. Isso não nos deixa tristes sermos completamente dependentes de Deus, mas nos alivia, porque não somos nós que carregamos o fardo, mas é Deus que o tempo todo olha por nós e cuida de nós. Ali diz que o nosso Deus nunca dorme nem cochila. O tempo todo Ele está olhando por nós, mesmo quando nós não percebemos, quando inclusive nos sentimos muito poderosos, vitoriosos, confiantes naquilo que já conquistamos, Deus poderia olhar para nós e tristemente rir e dizer, não sabe de nada esse aí. Porque na verdade o tempo todo quem está fazendo, quem está agindo, quem está proporcionando todas as coisas é Deus, mesmo quando nós não o percebemos. Antes mesmo de pensarmos em lutar, Deus já está lutando à nossa frente. Antes mesmo de pensarmos em sair, Ele já preparou o nosso caminho. É por isso que o Salmo diz que o Senhor guardará a tua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. É algo bonito da gente lembrar. Algo que Deus ensinou a todas as pessoas que andaram com Ele, mesmo as mais difíceis de ensinar.
Vocês conhecem a história de Jacó na Bíblia? Quem não conhece seria bom ler, ou quem conhece seria bom reler. Pega ali para trás, né, do Gênesis, no capítulo 32, que nós lemos hoje, olha mais para trás desse capítulo e vai ver tudo o que se passou com Jacó. Jacó foi ensinado desde pequeno a confiar na sua inteligência, na sua esperteza. A mãe dele, de certa forma, até premiou, né, essa inteligência, essa esperteza, de forma que ele aprendeu até a passar a perna nos outros várias vezes para se dar bem. Isso aconteceu na maneira dele lidar com o irmão, com o pai, com o tio. Algumas vezes passaram ele para trás para ele aprender também, como o tio Labão o fez. Mas a maior lição de todas, Jacó teve de Deus. Porque o tempo todo, apesar da índole duvidosa, muitas vezes, de Jacó, Deus estava agindo na vida dele. Porque Deus o havia escolhido para algo muito maior do que o que ele mesmo achava que merecia. E naquele momento onde ele vai reencontrar com o irmão e ele está com medo, Deus o fortalece. Mas Deus fortalece como? Mostrando o quanto ele era fraco, mas o quanto, estando com Deus, sim, ele podia ser vitorioso. Primeiro Jacó manda passar pelo riacho para o outro lado, tudo que ele tem, né? Esposas, filhos, gado, todos os bens, e ele fica sozinho do lado de cá do rio, com medo de encontrar o irmão do outro lado. E aí, naquela noite, sozinho, ele se vê lutando com um homem misterioso, que ele não conseguia reconhecer, mas que ele via o quanto era forte. E mesmo sendo tão forte, esse homem deixa que ele lute e que resista até o fim do dia. Aliás, até o fim da noite, até o raiar do dia. E no final, Jacó é tocado de duas formas. Primeiro, ele é tocado na sua coxa de forma que ele sente a dor e passa a mancar. E quem sabe tenha mancado a vida inteira para aprender o quanto era frágil. Mas depois ele é abençoado, como ele esperava, quando permanece que era o próprio, percebe, aliás, que era o próprio Deus que estava lutando com ele. Jacó é tocado por Deus, assim como muitas vezes nós somos tocados nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Quem de vocês já passou a noite em claro sem conseguir dormir diante de preocupações, de tristezas, de decepções? Ali estava Deus também, por mais que você não perceba, lutando ao seu lado. E se você estava em oração, mais ainda tenha certeza. Aqui está Deus agora, enquanto você lembra desses momentos. Na sua vida, Deus está em todo o tempo, te tocando com seu amor. E é verdade que o toque de Deus pode ser agradável como uma bênção e como um afago, e às vezes pode ser também dolorido, como uma lembrança de que nós somos falhos e não devemos confiar em nós mesmos. A maneira como Deus toca Jacó é a maneira como Ele também pode nos tocar, dando-nos sabedoria e humildade para reconhecer que somos limitados e precisamos dele, mas também nos dando força para seguir em frente. Dali para frente, Jacó seguiu com confiança. Jacó teve a bênção de receber um abraço do seu irmão, ao invés da guerra e talvez do castigo que ele esperava. Mas Jacó também enfrentou dificuldades dali para frente. No entanto, ele estava preparado de uma outra forma, sabendo que agora ele não lutava sozinho, mas ele lutava junto com Deus. E aí Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aquele povo daí por diante passa a ser chamado de Israel, o povo que luta com Deus. E luta uma luta que não é uma luta deste mundo, mas é uma luta para se manter fiel para além das coisas deste mundo. Inclusive essa luta e essa batalha da qual o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento a Timóteo. Paulo, que estava cumprindo a sua carreira, terminando a sua jornada, escreve ao jovem pastor Timóteo dizendo: olha, as armas que você precisa para lutar, você já as tem. Deus já te tocou com o seu amor desde pequeno, porque desde pequeno você sabe e conhece as Escrituras Sagradas que te dão sabedoria para ensinar a verdade, para condenar o erro, para repreender nas falhas, para ensinar a maneira certa de viver. E isso também é dito a nós. Muitas vezes pode ser que a gente se sinta pequeno diante das tarefas que tem à frente, diante dos desafios, diante de perseguições ou diante de coisas que parecem grandes demais para enfrentar. Mas Deus também nos lembra do seu amor e nós somos lembrados aqui de que já temos todo o necessário para enfrentar qualquer situação. Todos nós ouvimos
desde muito tempo, e a maioria de nós desde pequenos, é verdade, tudo o que precisamos para a vida. Por mais que o mundo tente nos ensinar outras coisas, outros valores, tente nos afastar daquilo que é essencial, nós somos de novo lembrados por aqueles que nos amam de verdade, que os valores eternos não mudam. E nós somos chamados a permanecer firmes nesses valores eternos. Não só pastores e pregadores como Timóteo, mas todos nós somos chamados a estar de pé diante das pessoas e a dizer razão a respeito daquilo que nós cremos, a mostrar realmente com toda a convicção que temos uma fé que vai além das coisas que se podem ver e que Deus está presente na nossa vida de maneira vigilante. A palavra que é usada lá no Novo Testamento, com que Paulo fala para Timóteo para insistir com as pessoas, tem o sentido de você estar de pé como uma sentinela, de prontidão, de você estar presente na vida das pessoas, de forma que quando elas precisarem você possa de fato falar a respeito do amor de Deus. Assumir uma postura firme, como quem comparece a um chamado especial, com um senso de urgência e de vigilância. Assim Deus também nos chama, aonde nos colocou, na nossa família, no nosso trabalho, diante de todos os desafios que as pessoas nos impõem, a permanecermos firmes e de pé. É verdade que continuamos a ser falhos, é verdade que os sinais das nossas falhas estão em nós, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, mas Deus está do nosso lado. Nós não lutamos sozinhos, podemos confiar o tempo todo no seu amor. E temos uma arma que vai além de todas as outras que possamos ter nesse mundo, que é a oração. E aí nós vemos isso no texto do Evangelho de hoje, não é? Jesus fala de uma viúva que intercede, que pede, que insiste diante de um juiz mau. E esse juiz mau, de tanto a viúva insistir, acaba se dobrando. Não porque ele tenha se tornado bom, mas por causa da insistência dela, ele acaba julgando a sua causa. E Jesus disse: se assim um homem mau, um juiz mau pode se dobrar por causa da insistência, por que é que vocês não confiam que Deus, o justo juiz e Pai que ama vocês, não vai atender às suas orações? Nos momentos de apreensão, de luta, de perder o sono, não pense que você está sozinho. Ore a Deus e peça para que de fato Ele lhe dê a luz necessária, a solução necessária, a sabedoria necessária, a humildade, a força necessárias para enfrentar as situações nas quais você vive. Confie em Deus e insista em oração. É verdade que Deus não precisa que a gente ore para Ele saber o que deve fazer na vida da gente, né? A oração não é para a gente instruir Deus sobre o que Ele deve fazer, mas Ele escolheu a oração como um meio de nos atender porque Ele quer que a gente desenvolva uma relação com Ele. Porque Ele quer que a gente desenvolva essa proximidade, como filhos amados conversam com o querido Pai, dizendo Pai Nosso, chamando de Abba Pai, meu Papai. É assim que Deus quer que nos aproximemos dEle, confiando em seu amor. Ele podia simplesmente, e pode, decidir os nossos rumos, independente da gente orar ou não. Mas para nós que somos seus filhos pela fé, Ele disponibiliza a oração como meio e até, podemos dizer, espera que a gente ore para agir na nossa vida muitas vezes. Porque o que depois lá na frente o apóstolo Tiago vai dizer? Vocês não recebem porque não pedem. Ou pedem mal, pedem de maneira egoísta para satisfazer os seus próprios desejos, não pedem segundo o coração de Deus. Peçam de maneira amorosa, pensando não só em si mesmos, mas nas suas famílias, nas pessoas a quem vocês servem com amor, e verdadeiramente Deus lhes dará tudo o que é necessário. A gente lembra o que está escrito lá no Salmo 37, que eu sempre lembro, e é um dos versículos que eu mais gosto. Diz: alegre-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que a sua felicidade esteja no Senhor e aí Ele satisfará os desejos do seu coração. Não porque Deus vai dar tudo que você deseja, mas porque se você estiver fundamentado em Deus na sua oração, até a sua forma de pedir vai ser diferente. Você vai acabar pedindo segundo o coração de Deus e segundo a vontade de Deus. E aí, de fato, vai ser surpreendido com a maneira como Deus lhe atende. Não pedir de maneira egoísta, mas pedir como quem intercede diante do juiz justo por aqueles que amamos, pelo nosso trabalho e não simplesmente pelo ganho que possamos ter dele.
pela nossa ação no mundo em amor pelas pessoas e não simplesmente para que nós sejamos engrandecidos e vistos como importantes. É diferente, né? Orar dizendo, Senhor, me faça grande e vitorioso, ou orar dizendo, Senhor, me faça um servo, uma serva valorosa onde Tu me colocaste. Aí Deus de fato se agrada da nossa oração e estaremos orando de acordo com o que Ele espera de nós. Deus o tempo todo está nos ensinando a confiar que as coisas não dependem de nós. E quando realmente percebermos isso, nós nos sentiremos vitoriosos. Não importa se temos muito ou se temos pouco. Não importa se estamos firmados num só lugar ou se estamos peregrinando pelo mundo como Jacó estava. Nós saberemos que ao nosso lado há alguém que luta conosco, que nos toca com o seu amor e que às vezes nos puxa a orelha, que às vezes nos levanta, outras vezes deixa que caiamos para nos levantar de novo e nos ensinar que precisamos dele, mas um Deus que está sempre presente conosco. Um Deus que mostrou isso em Jesus Cristo, que foi quem não desistiu até o fim, que foi quem persistiu onde nós não teríamos condição de persistir. Jesus, de fato, não desistiu, indo até a cruz por nós, e essa é a vitória que realmente precisamos. Ele foi até o fim, entregando a sua vida por amor, para que hoje nós nem sequer possamos desistir. A questão não é se eu quero ou não desistir, eu não posso desistir, porque o Espírito de Deus se move em mim. E aí eu canto, eu me mexo, eu sigo, eu caio, eu levanto, mas sou levado por um Deus que cuida de mim e que não me abandona. Eu não vou desistir, não porque eu seja forte. Eu não vou desistir porque eu confio que no final das contas a vitória não depende de mim. A vitória está em Cristo, que deu a sua vida por amor a mim, que venceu a morte e que me espera no final, quando vier a julgar os vivos e os mortos. Jesus diz, quando o Filho do Homem vier à terra, será que encontrará fé por aí? Encontrará em nós, com certeza, não é? Que Deus nos abençoe para isso. Amém.